cheia de água morna, um olho de criança encantada, um beijo, um segredo revelado, um gesto inesperado, um momento silencioso, forte, uma sombra de mangueira, uma tarde de abril, maio, calor da vida. Gosto de arrebatamento, gosto das paixões enlouquecidas, dos abandonos, da vida intensa. Quero cantar tudo que me interessa, sem censura, sem preconceito, com muita emoção e força. Não brinquem com a minha loucura, por favor. Não entendam errado quando peço cuidado. Eu não toco, eu não pego, não seguro nas mãos o que vive cotidianamente comigo. É Deus isso. Mas esse é o Deus que mais pode fazer a gente desacreditar. Porque se mostra sem se deixar ver, sem se deixar tocar, nada. Som é o nome que deram e que eu repito. Fala e canta um Deus raro. Entendam que para mim é difícil mostrá-lo em outro chão, onde ele se mostra de outra forma, noutra língua. Não igual em nada de real. Não sou capaz de corrigir. Fecho o bloco de citações. Revendo as capas da nossa discografia fundamental, eu fico sempre maravilhado com a possibilidade de leitura da nossa música popular, não exclusivamente a partir da canção, sua substância primeira, mas tendo como leitor guia a iconografia das capas de disco. Elas retratam as enormes transformações da própria música, sua representação social histórica e suas mudanças. Uma enorme ruptura na concepção visual das capas da bossa nova em comparação com as das décadas anteriores. Elas são mais claras, limpas, modernas. Há uma evidência, quando vemos a coleção bossa nova, de que um novo processo se instala. Eu diria, talvez o termo seja um pouco forte, que há uma higienização latente no processo de produção, recepção da bossa nova, uma depuração radical do excesso, seja ele musical, seja ele poético, seja ele gráfico ou visual. Apesar da eloquência e grandiosidade ao estilo Villa-Lobos de algumas composições de Tom Jobim, há um certo desconcerto de João Gilberto, aliado ao lirismo puro do período de Vinícius Moraes, no acústico coloquialmente singelo. Em relação ao tropicalismo, penso que o processo é o oposto. A ação tropicalista representa a radicalização da volta de uma tradição do kit, do exagero, da hipérbole, da cafonização das imagens, da leitura crítica dos diapasões do Brasil, seja em sua estética, seja em seu comportamento geracional, seja em sua matéria de pensar a cultura. A construção de um imaginário hiperbólico e a opção por uma estética do excesso são retomadas e reafirmadas pelo tropicalismo, mas eles retomam fazendo não o circuito tradicional e previsível de um programa vanguardista, negando a bossa nova, a canção de protesto e a jovem. Ele incorpora a sua estética, tanto os procedimentos épicos e certa performance cover da força heróica da MPB, quanto os procedimentos minimalistas da BM. O maior valor que eu vejo no tropicalismo, em relação a tudo isso que foi exposto acima, é a capacidade presente até hoje das ramificações tropicalistas e pós-tropicalistas e tribalistas de repensar o lugar do corpo, da visualidade e da voz na cena performática. A interferência das imagens, da tradição, no tecido desconjuntivo da música popular brasileira nos anos 60, colocou sob tensão a ideia de deslocamento estético, a volta aos anos 40 e 50, com seu excessivo romantismo, com a concepção de jardim japonês do minimalismo passionista. Uma questão inquieta. Onde está Betânia? No retrato da família tropicalista, exposto com vigor e rigor na capa do disco Tropicália ou Panis Excessis. Quais as possíveis razões para a ausência da senhora, na época mais jovem, da voz grave, gestos teatrais, expressões faciais fortes, corpo em rotação e interpretações dramáticas? Porque, curiosamente, uma das musas que marcam a Tropicália, assim como foi na bossa nova e na canção de protesto, era Nara Leão, harmônica,
minimalista, consciência. É um texto de entrevista que não vai dar para entrar, tá? Porque começou desde o início, tá? Que é exatamente quando ela vai responder a essa provocação. Foi há 25 anos atrás, não sei se ela acompanha, acho que não vai dar, não vai dar porque é bem mais adiante. Tá? Como não tem menu desse, foi feito há 25 anos atrás. Gente, eu achei que era Roberto Carlos, você ficou falando mal de você. E ela, São Paulo bem mesmo. E ela, já 25 anos atrás, foi a primeira entrevista que eu fiz. Eu tinha cabelo nessa época. E ela já tinha muitos cabelos nessa época. E era exatamente uma resposta que ela dava, mas é muito mais adiante. Você vai dar para a gente chegar até lá. E a resposta, de repente, talvez a gente possa, depoimento, um outro não vai. No Rio de Janeiro, 64. Muito tempo. Bom, depois eu retomo e falo um pouquinho qual é a resposta dela em relação a isso. Tá? Que ela vai pegar, exatamente, bom, vou ter que agora, ela vai pegar o show do opinião, a questão do rótulo da condutora de protesto e a recusa do princípio, né? A entrada do tropicalismo, ela que tinha todo uma possível postura de depois ser bem tropicalista, né? E que não volta, sempre quando tem alguma coisa ligada ao tropicalismo, ela está sempre distante. Tá? E ela fala de alguma coisa que é absolutamente interessante, que é a conversa dela comentando em relação ao uso das guitarras elétricas. Tá? Que é alguma coisa que está, até em verdade musical, de uma certa maneira, está colocada, muito influenciado pelo Gil, pelo contato com o Gil, pela volta, né? Do Gil do Nordeste, etc., que eles voltavam para a banda de pifes de Caruaru, com os Beatles, etc. Então, na verdade, é curioso. Né? Ela coloca e ela reafirma várias vezes. Né? Eles tentando mais nesse violão de nossa nova, lá nessa coisa. Pega a guitarra, sai fazendo, né, uma outra coisa. Bom, deixa eu pular essa parte então, e já estou bem no próximo do final. A voz percebida como assinatura ganha um valor semiótico, um papel dramático, um lugar na cena cultural e uma força performática incomparáveis. A década de 60, momento de emergência que temos que inspiram esse ponto, é muito marcada, musicalmente falando, por tensões que sempre devemos dar luz. A tensão entre os cinco, diria eu, círculos semióticos intercomunicantes que marcam todo o panorama, né, dessa música do século dos anos 60. A tradição sentimental exagerada da música brasileira dos anos 40 e 50, o costume geracional e sonoro das guitarras, cabelos e roupas ao jovem guarda, o minimalismo das ricas formas poéticas, harmônicas e melódicas da bossa nova, o engajamento barulhento transformador da canção do protesto, com sua vocação revolucionária e a alegoria canalizante dos corpos, né, e cores do tropicalismo. O levantamento e configuração da cartografia musical brasileira urbana dos anos 60 explicitam as tensões estéticas e políticas no palco dos conflitos culturais. Falsas português conduziam em parte os apaixonados análises da guitarras elétricas versus cantinho e violão, cristal da voz versus grito porrado do protesto, o engajamento versus alienação, o nacional versus o estrangeiro. E que foi o tropicalismo a melhor tradução dessa guerra de relatos, buscando-se colocar no centro do conflito entre tradição e inovação, entre o arcaico e o moderno. Caetano cantando para São Materno, do Centro Celestino, vestido de roupas de plástico, Gil inventariando os símbolos críticos do Brasil ao lado de terras questões, são imagens de um procedimento estético que se apropriou de elementos da bossa nova, da canção do protesto e da jovem guarda para a construção do seu pedagógico. Antes de encaminhar a minha intervenção para o seu final, eu gostaria de retomar a ideia da voz como um construto que purifica um espaço em que não só a música e o texto, como também os discursos culturais contemporâneos possam ser rastreados e pensados. Não apenas um espaço restrito da música,
espaço técnico do campo, e sim uma tentativa de leitura e atualização de questões do debate estético e artístico. Como eu comecei com o Dalva, vou terminar com uma canção que, de certa maneira, resume um pouco essa minha fala. É uma canção composta por Zé Miguel Wisnik para a peça Cacilda, concebida e dirigida por Zé Celso e gravada por Pedro. Um exercício densamente poético, deliberadamente sentimental, que faz da voz espectral de Dalva, apropriada e rasurada por Betânia, o silêncio intimista e excessivo de Cacilda. Denso e denso vulto a atravessar o palco da vida. Me